Ou se o Flamengo anunciar antes. Que eles devem rescindir o contrato do Corinthians e o Corinthians vai ficar livre de pagar dezembro, então você deve falar antes. A tendência é que agora... Que vergonha. Que vergonha. Vergonha, uma das maiores vergonhas, se não for a maior, de uma pessoa. E outra coisa, de 10 técnicos, não é o Flamengo. Todos poderiam ir pro Flamengo, não tem problema nenhum. Ir pro Flamengo, pro Fluminense, pro Palmeiras, não tem problema algum. Mas a forma que foi, que coisa feia. A desculpa. Desculpa de doença, de São Paulo, de família. Colocar família. Eu tô saindo da Band porque porque meu irmão morreu. Que tá lá no céu. Não, senhor, meu irmão. Fala a verdade, seja homem. Porque quando você não é homem, os seus filhos, a sua família, fala assim, nossa, o que estão falando do meu pai? Por que estão falando isso? Isso é muito mais vergonhoso do que dirigir o Flamengo. Isso é muito pior do que ter 50 milhões de euros. Você pode ter 100 milhões de euros, mas no fundo, isso não vale absolutamente nada. Ficar com fama de mentiroso, de mau caráter, de traíra, isso, para mim, é uma vergonha. Só que eu só vou falar o que eu tô sentindo quando ele assinar o contrato. E o Flamengo, a única coisa do Flamengo feia, ruim, desonesta, foi o que fizeram com o Dorival Júnior. Ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, ajeitou o erro deles com o Paulo Souza, deixou os caras para disputar o Mundial e aí dispensaram, que é uma forma muito feia, dispensaram o Dorival Júnior. Mas isso é normal pro Flamengo, isso é normal. Isso. Então, e já tinha conversa com o Dorival também, já estava resolvido. 10 dias de negociação. E tem uma coisa, hein? A bola bate na trave, a bola erra, a bola não entra. Espera aí. Deixa eu contar uma curiosidade em cima disso. Deixa eu só fazer, depois você pode contar. Meu irmão. A treta ainda tá rolando, Miller. Hoje saiu aí que o Corinthians tá devendo um caminhão de dinheiro pro Vitor Pereira, hein? Ainda mais como ele não quis renovar e foi pro Flamengo, agora que ele vai ter que receber na justiça. Não, mas o Miller, Benja e amigos, a treta aí, Benja, que o Corinthians deve pro Vitor Pereira não é retroativo, é ativo, porque são salários de novembro e dezembro. O salário do Vitor Pereira da comissão técnica com o Corinthians estão em dia. O que não está em dia é o para frente ainda, que ele tem que receber. São os 2 últimos meses remanescentes do contrato, porque o contrato dele ia até o dia 31 de dezembro. Como acabou o Campeonato Brasileiro e nenhum time brasileiro continuará disputando nada, a não ser aí a pré-temporada que vai começar depois do Natal para a maioria dos times, o Corinthians ainda teria que quitar esses 2 últimos meses de salário com o Vitor Pereira. Mas não tem nada atrasado não, Benja. Ô Kleber, ontem a gente tava no Arena SBT e falando demais isso aí. E aí o Marcos Braz mandou uma mensagem para mim, né? Porque a gente tava falando do problema um pouco de vestiário do Vitor Pereira. E o Marcos Braz mandou uma mensagem falando assim para mim: eu irei ajudar ele no vestiário. Ele precisa, ô Kleber, o Vitor Pereira precisa de ajuda, o cara não é fácil. Pega uns caras que nem você, que nem Miller, que o cara gosta de dar umas deitadas. Como é que faz, velho? Ô Benja, se um diretor de futebol já fala que tem que ajudar o cara no vestiário, é porque realmente o cara tem algum problema de vestiário, né? Eu particularmente, se eu sou um treinador de futebol, eu acho que o vestiário ele tem que ser controlado pelo treinador. O vestiário é jogadores e comissão técnica. Agora, se o diretor de futebol diz que precisa e vai ajudar o cara dentro do vestiário, eu já vejo um pouco de interferência. Eu acho que o Vitor Pereira tem que melhorar algumas situações aí. Não tem lógica um diretor ter que interferir dentro de vestiário. Ô Miller, você já teve alguma vez na sua carreira treinador que chegou no grupo e queria às vezes bater de frente com as estrelas para mostrar, sei lá, mostrar força? Você teve alguém na sua carreira assim? Graças a Deus não, Beija. Os treinadores que eu trabalhei, né, nos anos 80 e 90, eles eram inteligentes, né? Eles sabiam onde estavam pisando e quando chegava no vestiário, se apresentando, eles chegavam pianinho porque sabiam que ia precisar da gente, né? Sabe muito bem que os jogadores no passado, né, eles comandavam mesmo o time, o vestiário, etc. Né? O treinador só escalava o time. A gente tinha esse respeito, mas os treinadores que eu peguei,
eles chegavam sempre bem devagar, bem humilde mesmo, porque sabiam onde estavam pisando. Mas você conhece a história de treinador que arrumou confusão, chegava e falava assim, eu vou arrumar com alguma estrela para mostrar força? Isso existe? Existe, principalmente nos dias de hoje, né, Beija? Que o jogador é meio bunda mole, então o treinador deita e rola mesmo, entendeu? Agora, graças a Deus, na minha época não tinha isso, porque os jogadores eram bandidos, no bom sentido falando, e não deixavam o treinador criar asa, entendeu? Então, infelizmente, hoje, como o futebol mudou muito, né? Nós sabemos disso, os treinadores estão muito arrogantes, né? Em especial o Vitor Pereira. Ele é muito arrogante, como o Kleber falou. Se o diretor precisa ajudá-lo a conduzir o vestiário, significa que ele tem problema de relacionamento. Agora, ele poderia, né, ligar para o Paulo Souza, né, para aprender alguma coisa com o Paulo Souza, até porque o Paulo Souza caiu pela sua arrogância. E ele pode cair também nessa mesma armadilha, né? Se ele for arrogante. Arrogância em time grande, o treinador não prevalece. O Dudu Campos fala, mano, mídia paulista tem muita inveja do Flamengo. Time da Europa na América. Mas, ô Benja, é que a Flá Dodói, velho, se incomoda com tudo. Os caras são muito chiliquento mesmo. Porque a parada é a seguinte, a crítica com relação ao Vitor Pereira não é o fato dele ter fechado com o Flamengo. Ele podia ter fechado com o São Paulo, com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Grêmio, com o Avaí. A crítica com relação ao Vitor Pereira é em cima da postura dele de ter dito o que ele disse quando ele quis sair do Corinthians, que o problema era a sogra, que ele não queria dar continuidade no trabalho agora, que ele ia voltar para Portugal, ia focar na família, e em 2 semanas mudou tudo. Em 2 semanas mudou tudo. O problema não é o Flamengo. Se ele chegasse no final aí do ano, aí acabou o Campeonato Brasileiro, fala, Duílio, o negócio é o seguinte, eu tenho uma expectativa de um orçamento para o ano que vem para montar um time X, e você não tem realmente como me retribuir esse orçamento, essa expectativa. Então, cara, eu vou respirar novos ares, vou buscar um outro projeto, e tudo bem, tá legal. O contrato foi cumprido. Ele terminou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Beleza, mete o pé, mete marcha, vai embora. Agora, falar o que ele falou e meter o pé, em 2 semanas mudar tudo, e principalmente, Benjamin, se a preocupação dele era a família, ele não devia ir salgar o traseiro no litoral norte de São Paulo, salgar o traseiro no Nordeste brasileiro. Ele não estava preocupado com a sogra, com a saúde da sogra, ele queria voltar. Até agora ele não pisou em Portugal para ver a cidadã lá, a Dona Menga. A Dona Menga, que é a sogra dele. Então o negócio é o seguinte, qual que é a preocupação de fato que ele tem? Ele vai ter que se explicar na entrevista coletiva que ele der no próximo clube que ele assumir. Quem sabe é o Flamengo. Pelo que estão dizendo é que ele já está certo. Inclusive, Benja, repito, o Duílio deveria se posicionar. Estão dizendo? Ele é técnico do Flamengo, mano. Não, mas enquanto ele não for anunciado oficialmente, a gente tem que tratar como uma suposição. Ele já é. Então, mas pode ser que seja, ok. Mas ele vai ter que responder a respeito dessa declaração dele. Pelo menos eu espero que a mídia que esteja lá, na apresentação dele, faça essa pergunta. Porque o que tem hoje de puxa-saco do Flamengo, que senta na frente da cadeira ali só para bajular e não perguntar o que de fato interessa, não está escrito. Então, nesse ponto, Benjamin, eu espero que de fato isso seja perguntado. Porque da mesma forma que ele fez isso com o Corinthians, ele pode fazer com o Flamengo. Ô Miller, tem muita gente aí, muitos torcedores do Corinthians também criticando demais a diretoria do Corinthians. Na tua opinião, a diretoria do Corinthians teve culpa nisso? Olha, Beija, eu acho que o Duílio, que é um cara muito gente boa, você conhece ele também, assim, na bola, o Kleber sabe disso. O Vitor Pereira já tinha anunciado pro Duílio lá atrás, né? Ele não anunciou naquele dia que acabou o Campeonato Brasileiro. Ele anunciou tipo 1 mês antes que não ia ficar mais no Corinthians, que não ia renovar o contrato com o Corinthians. Então eu acho que o Duílio, nesse ponto, ele poderia ter vindo a público e falado, olha, o treinador não vai ficar, né? Então nós já estamos trabalhando um outro nome para a próxima temporada. Eu acho que só faltou essa, no caso, transparência do Duílio, entendeu? Porque ele já sabia que o Vitor não ia ficar. Eu, na sensibilidade de boleiro, já sabia que o Vitor Pereira não ia ficar, entendeu? O Vitor Pereira não, né? Esse sem vergonha safado, esse vagabundo do Vitor Pereira, entendeu? Porque ele não vale nada, ele é mau caráter. Verdade que todo mundo já falou isso, e eu tô ratificando o que muita gente já falou. Ele é mau caráter e ele não presta, entendeu? Porque os